No mundo atual, às vezes se afastar e ficar um tempo sozinho é uma defesa, como também uma enorme satisfação. E os inteligentes, aqueles que dominam o rumo da vida, sabem exatamente o quão bom é trocar companhias alheias para ficar e explorar a própria companhia. Por isso quero entender agora um pouco sobre a mentalidade inteligente e o poder de estar sozinho, analisando 10 razões para ficar mais na sua nesses tempos atuais. Então vamos ao que interessa. Preferem construir do que impressionar. A ostentação é extremamente comum no Brasil e existem inúmeras justificativas para esses atos. Inclusive dizem que chamar a atenção dessa forma te dará um reconhecimento maior, até um sucesso mais amplo. Mas no fim são apenas desculpas para agir de maneira infantil, mostrando o que tem para esconder o que não é. E esse ato de impressionar e ostentar que dura ali alguns minutos ou horas, traz uma leve satisfação, um alimento para o ego dos ignorantes, algo que o sábio despreza. Porque quem é de fato inteligente não dá espaço para o ego. Tem uma mentalidade superior, enxerga a si mesmo como alguém que tem mais potencial do que a maioria, sabe que pode ser o melhor? Sim. Porém, todos esses pensamentos e visões, o sábio deixa em sua mente, apenas em sua mente, para que ele não se esqueça do poder e competência que possui. E não mostrará para ninguém as suas habilidades, nem explicará o seu potencial, e muito menos irá comemorar uma conquista através do barulho. O sábio constrói, conquista, passa a entender cada vez mais o seu potencial, e isso tudo no silêncio, discretamente, sem precisar dos aplausos alheios, sem chamar a atenção desnecessária, apenas focando nas ações práticas e necessárias da vida. Porque enquanto a maioria se impressiona com pouco e vivem na mesmice, tornando-se pessoas rasas, o inteligente avança em seu rumo cada vez mais. E quando alcançar o topo, nem lá falará muito, porque caminha para si mesmo, não para os outros. Muito menos para mostrar aos tolos. Falam a verdade, e isso assusta. Quando alguém pede um conselho ou relata um problema pessoal, o inteligente não estabelecerá uma conversa agradável com palavras bonitinhas. Ele, na verdade, passará a realidade ao indivíduo. Só que o grande problema é que hoje as pessoas perderam a capacidade de escutar a verdade. Sentem medo, não sabem lidar com os fatos porque estão enterradas em ilusões. Tanto que atualmente em qualquer debate ou discussão, se você apresentar excelentes argumentos, demonstrando a realidade detalhe por detalhe, ainda assim as pessoas ao redor farão piadas, acharão um absurdo, persistirão na mentira e nas fraquezas, não te compreendendo e até ignorando. É por isso que a sociedade está em ruínas, com os valores invertidos, porque não sabem trabalhar e nem encarar a verdade. As pessoas passaram a temer, aprenderam a não enxergar quem são, para se esquecerem das vergonhas e arrependimentos que carregam. Logo, o inteligente incomoda muita gente quando trabalha com a verdade, expondo os fatos, avançando com informações relevantes, estabelecendo um sucesso impulsionado pela razão. E quando as pessoas o enxergam com essa sinceridade e razão, quando as palavras do inteligente carregam duras verdades e uma sabedoria que a maioria não sabe lidar, ele tende a ser isolado por aqueles dominados pela ignorância e ilusão. Por isso que o inteligente também sabe a arte da diplomacia, para falar o que os idiotas querem escutar e com isso passar despercebido, mantendo a paz. Mas, nas horas necessárias, falará a verdade. E isso assusta quem mora na mediocridade.
Desprezam falsidade. É desconfortante sentir que alguém mente, principalmente quando não há freio. A pessoa vai criando inúmeras narrativas uma atrás da outra, expondo contradições sem ter um pingo de vergonha na cara e agindo de maneira hipócrita, pois dizem uma coisa e logo depois fazem outra. E essas múltiplas máscaras, que não só escondem uma realidade, mas adoram prejudicar também os outros, são pessoas extremamente complicadas, que provavelmente sofreram traumas, possuem fraquezas psicológicas, não aceitam certas verdades da vida e por isso decidem se apoiar em mais mentiras, até que as ilusões se transformam na personalidade e mentalidade desses indivíduos. E quem é inteligente, quem de fato presta atenção no que escuta e repara no comportamento dos outros, identificará facilmente essas hipocrisias e falsidades. E em um mundo onde isso cada vez mais se espalha, se afastar e passar mais tempo sozinho é claramente uma excelente decisão. Não caem em manipulação. Manipulação normalmente envolve um desejo ou uma emoção. Você, no desespero de conseguir algum sucesso, ou na tristeza dos fracassos e talvez até um término, no intenso desejo de ser reconhecido, pode facilmente cair na lábia de alguém que sabe o seu ponto fraco e que criará toda uma narrativa para que você caia feio em uma enganação, que ou manchará sua reputação ou irá gerar um prejuízo financeiro. Porém, aquele que detém a sabedoria e o autoconhecimento sabe exatamente o que passa na sua cabeça. Reconhece as falhas do seu lado emocional, a emoção que o perturba e por que perturba. E nesse domínio, nesse ato de pelo menos saber e reconhecer uma fraqueza individual, desviará fácil dos papinhos e possíveis manipulações. Porque mesmo o desejo ou a fraqueza existindo, o inteligente sabe que são coisas que deve eliminar, não escutar. Resolvem o que precisam e não param. Tem gente que vai treinar na academia e quando vê já passou 1 hora e nem metade do treino concluiu porque ficou na conversa. Outros vão trabalhar e na metade do turno ainda não desempenhou nem 20% das tarefas diárias, porque também ficou no desnecessário, interagiu com os outros à toa. Na vida pessoal, então, quando vê, interagiu com os parentes, se divertiu com os amigos, conversou por horas, mas não começou o primeiro objetivo que tinha prometido para si, que faria nesse mês. Entenda? Se você não souber ter prioridades e nem se concentrar na ação essencial do momento, não avançará em absolutamente nenhum aspecto da sua vida. Portanto, se for treinar, se está no trabalho, se precisa de um foco a mais em alguma meta pessoal da sua vida, resolva o que precisa, faça o que tem que fazer e avance. Uma etapa de cada vez. E só busque uma conversa, interaja, se distraia, depois que concluiu o que precisava. Ou seja, sem interrupções, sem conversa na hora errada, sem distração à toa. Porque quando você faz isso, o seu sucesso fluirá e a sua consistência será uma aliada. Investe em conhecimentos únicos. Nietzsche, Schopenhauer, Bauman, Dostoiévski, Carl Jung, são tantos nomes, detentores de tanto conhecimento, que para sua felicidade deixaram registrados em inúmeros livros. A realidade é que a maioria fica aí, buscando polêmicas para conversar sobre, se intrometem na vida alheia só para fofocarem e se sentirem bem pelo fracasso do outro, o que é bizarro, e até mesmo adoram se enfiar em assuntos sobre festas, bebidas, luxúria e por aí vai. Entenda. Ao seu redor você encontrará inúmeras conversas e assuntos, porém pouquíssimo valerá mais a pena do que você explorar conhecimentos únicos sozinho. Entender, por exemplo,
sobre as narrativas de Dostoiévski te revelará mais sobre a natureza e psicologia humana do que ao tentar conversar com as pessoas em si. Então, explore essas riquezas, porque isso te trará bagagem, reflexões, ideias, inspiração, e todos esses elementos são alimentos para a mente de um sábio. Não toleram superficialidade. Por que ficar um tempão em uma conversa que não vai para lugar nenhum, que só se mantém no raso? Qual a razão de se manter em diálogos que, quando você tenta se aprofundar em um assunto, a pessoa já logo joga na conversa a informação mais tosca possível? E não só conversas em si, mas companhias que só te oferecem distrações, só te fornecem momentos comuns, sem nada de interessante. Por favor, valorize o seu tempo e aprenda também a enriquecer o seu dia com a sua própria companhia. Porque se você não encontra profundidade nos outros, tem sempre como garantia a sua própria companhia, seus pensamentos, hábitos, um bom filme, qualquer coisa que te faça bem sem ter que lidar com besteiras ou mesmices. Afinal, você não é obrigado a passar o dia com pessoas que não te somam em nada, muito menos uma vida com esse tipo de gente. Não alimenta um coração vazio. As pessoas normalmente vão para festas ou se enfiam em multidões, rodeadas de um amplo barulho, só para não escutarem a voz das suas consciências. Não querem lidar com aquilo que incomoda, não querem pensar nas dores que sente, nas pendências que perturbam, e nem mesmo gostariam de lembrar do vazio que as assombram toda noite. Esse é o problema da maioria. Foge do vazio. Só que no fim, se alimenta de mais vazio. Portanto, sempre que sentir a ausência de algo, ou uma perturbação, estude e analise isso. Decifre o que tanto te incomoda ou te aflige, porque esse lado negativo da vida, esse vazio, não é para fugir, mas sim para aprender a lidar e se fortalecer através dessa dor. Treinam o raciocínio lógico. Treinar e cuidar da mente é um hábito que a maioria não tem. Porque nos minutos que deveriam colocar em prática esse treinamento, estão no celular ou em alguma distração que inclusive prejudica suas habilidades cognitivas. Logo, entenda que, da mesma forma que deve treinar o seu corpo, também deve treinar a mente. É até mais importante. E para esse treino, precisa de exercícios que te ensinam a interpretar, por exemplo. E por incrível que pareça, filmes e livros são ótimos para essa habilidade. Do mesmo modo que a lógica é essencial, e a solução de problemas ou até jogos de enigmas são perfeitos para essa área. Enfim, cada habilidade cognitiva que possui deve se desenvolver dia após dia. E se você reservasse pelo menos uns 30 minutos do seu tempo para relaxar a mente e treiná-la um pouco, com certeza o seu desempenho geral aumentaria de maneira constante. Entendem o poder da leitura. Bom, como eu disse ao longo do vídeo, a leitura é de extrema importância, porque é praticamente uma terapia. Você entra em mundos diferentes, tem contato com ideias únicas, as palavras que também decifrarão o que você anda sentindo. Tudo isso você encontra nos livros. Resumidamente, se os indivíduos conhecessem mais livros do que pessoas, o mundo seria bem melhor. Portanto, todo dia leia um pouco, nem que seja 1 ou 2 páginas só, porque esse hábito, esse ato de ser um leitor, é uma atitude simples, mas que provavelmente é uma das ações mais enriquecedoras que pode ter, desenvolvendo múltiplas áreas da sua vida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrita no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.